Família, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais uma vez na onda da gravação dos 10 vídeos sobre o ativismo sem lucro. E cada vez que a gente vai investigando os dados antigos que a gente tem, vamos encontrando mais matérias. Mas hoje é para falarmos sobre aquelas pessoas que são mais avisadas na sociedade, que têm mais conhecimento, os doutores, as pessoas formadas, que pouco na sociedade angolana discutem as questões deprimentes com que o futuro e a continuidade da nossa existência, que são as crianças e os adolescentes, na nossa sociedade sofrem ou passam. Sobretudo o ambiente de família, saúde e o bem-estar delas próprias. Sem culpar ninguém, mas tomamos a nossa posição. E aqueles que pressupostamente dizem ser a elite angolana, infelizmente, têm uma ideia de escravocratas. Por exemplo, vou lhes dar um exemplo. A questão da educação, o exagero da educação. No nosso país nós temos uma maioria muito pobre. Então quando você luta para tirar a educação da mão do Estado e o próprio Estado também deixa, a privatização não vai trazer um futuro condigno nas crianças de Angola. Para que se lutou para uma libertação? Lutamos com os capitalistas para quê? Para que o capitalismo não fosse a nossa direção. Hoje nós assumimos o capitalismo de uma forma clássica, não só qualitativa, também como quantitativa. Isso tudo tem estado... foi uma das perturbações, aliás, queria dizer, que nós carregamos durante o tempo nesse ativismo sem lucros. Mas hoje também na sociedade tem poucas pessoas no debate público, nas televisões públicas. E aqui estão duas matérias que vocês têm a oportunidade de assistir. Uma da TV Zimbo e outra da TPA. Mas um debate, e eu vos aconselharia a ver os vídeos completos. Um debate que quase não tem ninguém a assistir, mas que fala de situações importantes das nossas crianças, das nossas meninas, dos nossos filhos. Então é isso que mais me preocupa hoje, depois então de muitos anos desse ativismo sem lucro. Parece que vamos mesmo ter que continuar a lutar dessa forma, porque aquilo que nós estamos a ver continua a ser dificuldade, sobretudo das pessoas mais avisadas na sociedade, lidarem com essa situação. Sobretudo as crianças que são vítimas dos abusos sexuais, não têm proteção, não temos uma assistência social condigna. Está a entender? O Ministério da Ação Social está sem ação social nenhuma. O Instituto da Criança, quem é que cobra do INAC? O INAC tem o mesmo discurso. Qual é o repórter anual do INAC? Quem fiscaliza os trabalhos do INAC? O Parlamento angolano não é uma ferramenta que liga diretamente à proteção à vida das crianças. O Parlamento angolano está longe daquela dimensão de um Parlamento democrático. Não é que estamos a exigir muito, mas hoje o contacto direto com os atores da política nacional, o Parlamento já devia estar a fazer esse exercício há muito tempo e não o faz. Por que não o faz? Está entendendo? Tem que ser mais um estrangeiro que vai vir nos envergonhar e dizer que não, o Parlamento funciona assim. Porque o que os filhos de Angola viemos a dizer não é suficiente para os outros nos acreditarem. Então, espero que entenda e consiga perceber a minha forma de ver a elite como escravocrata, não de querer abusar, não de querer os fazer sentir mal, mas para lhes chamar a razão daquilo que tem que ser a sua posição na sociedade e não tem sido. Agora, tem algumas pessoas que fazem esforço. Estamos aí perante 2 doutores,
altamente licenciados, uns já a atuar, mas você vê que os seus debates são os menos vistos. E essas televisões públicas de Angola promovem mais debates sobre política, sobre finanças, sobre economia. No fim do dia você vai perguntar quem é no nosso país que vai tomar conta da economia do nosso país. São essas crianças. Ah, mas você está falando Angola, na Inglaterra, em Portugal, e não é assim. Não faça isso. São países diferentes. Os institutos da criança funcionam direcionadamente só para ela, nós não. Então nós temos que construir o nosso formato, para não usar palavras da vaidade como paradigma. Temos que construir o nosso formato. Portanto, esse é o Mano Jica Tetemba. Faça esse curto vídeo para esta parte da elite, porque temos aí já duas matérias muito fortes. Espero que você goste e veja com atenção esses dois vídeos, um da TPA, um da TV Zimbo, para lhe direcionar bem como é que nós estamos mal em termos da questão da criança. E os vídeos inteiros, vou fazer os meus esforços todos de pôr o link desses vídeos completos ali embaixo, para que você também, se quiser sentir mais satisfeito e ouvir mais pormenor, ali está o debate, um no cara a cara com a TV Zimbo e o outro na grande entrevista da TPA. Sou angolano, Jica Tetemba. Obrigado por tirar tempo, por ouvir esses 10 vídeos de um ativismo que não ganhou dinheiro sem lucro, mas que teve sacrifício. Estamos juntos, família. Obrigado. Boa noite. De estatísticas em estatísticas, Angola registra uma que deixa um alerta vermelho e profundo e que deve merecer a atenção e preocupação de todos. Trata-se daquela que tem a ver com a gravidez na adolescência, que parece estar a transformar-se numa verdadeira calamidade nacional. O caso, na verdade, não pode ser desvalorizado, sendo que também pode transformar-se em problema de saúde pública. Assim sendo, vamos abordá-lo, sobretudo tentando perceber como evitar esse mal para que ele não se transforme numa chaga. Vamos refletir sobre o mesmo na edição de hoje de Grande Entrevista, que tem como convidado o Dr. Pedro de Almeida, médico ginecologista obstetra, especialista em medicina reprodutiva. Boa noite, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite, Manuel da Silva, e boa noite extensivo ao público telespectador da televisão pública de Angola. O que é preciso ser dito para já para que as pessoas percebam a gravidade do problema que nós temos em mãos? Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que quando se fala da adolescência, estamos a referir-nos num grupo de cidadãos cuja faixa etária vai dos 10 aos 19 anos. Portanto, é um grupo de cidadãos que estão na fase de transição entre a fase infantil e fase adulta. É importante referir que este grupo representa cerca de 1/4 da população angolana. Portanto, é um grupo respeitável e é bom que se tenha em conta de que também é um grupo bastante vulnerável. Portanto, a adolescência é o grupo que se prepara para a qualquer altura vir substituir os adultos. Os adolescentes preparam-se para esta fase que é a fase adulta. E então nós temos que ter atenção que este grupo merece toda a nossa atenção. Assim sendo, o que é que está em causa? Está em causa o facto de que este grupo precisa de ser muito mais protegido, tendo em conta que o adolescente vivencia uma etapa da vida que abarca um conjunto de transformações, não só ao nível físico, biológico, mas do ponto de vista comportamental. Daí que é de grande relevância que se preste uma grande atenção a esta faixa etária, porque ela está em transformação e ela precisa do apoio dos adultos para que não se desvie daquilo que
possa vir a ser o seu futuro auspicioso. A gravidez na adolescência força necessariamente a adaptação do organismo a uma condição para a qual não está preparado? Com certeza que sim, porque quando a mulher adolescente fica grávida, ela vai condicionar o seu desenvolvimento e o seu crescimento, não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista físico. E há que entender as razões múltiplas que dão origem a que haja gravidez na adolescência. Em primeiro lugar, há que apontar o fator considerado fator epidemiológico. No mundo atual, sabe-se, e há estudos que assim o comprovam, que a primeira menstruação nas mulheres começou a surgir mais cedo do que no passado. Se anteriormente a mulher menstruaria ou começaria a menstruar com 12, 13, 14, 15 anos, atualmente essa idade começou a reduzir-se. A partir dos 9, 10 anos já há meninas a menstruar. Ora, quando surge a menstruação, tem um significado. Esta criança começa a adquirir maturidade nos seus órgãos genitais, que fazem com que ela se torne fértil. Porque a menstruação é resultado de transformações do ponto de vista biológico, do ponto de vista também fisiológico, que serve para chamar a atenção aos adultos, aos pais, de que esta menina que começou a menstruar, a qualquer altura, ela pode ser mãe. Daí que a educação que essa menina precisa é a educação dentro de casa, a educação por parte dos pais, por parte da família, e não esperar que seja a escola a assumir toda a responsabilidade. Ela precisa dentro de casa de receber a educação sobre a sexualidade e a educação para a vida em família, para que ela possa, pois, ter o controlo sobre si para evitar situações de risco que possam conduzir a uma gravidez precoce. Tendo em conta os elementos que já apontei, da menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação muito precocemente, isso faz com que o seu organismo amadureça e, passado algum tempo, esta menina pode começar a ovular. E a ovulação, o que é que significa? É a saída de um óvulo maduro dos ovários da menina, e se ela mantiver relação sexual, pode, de facto, correr o risco de engravidar. Há uma relação direta entre a ovulação e a menstruação? Há uma relação direta, porque a ovulação, ela surge pelo amadurecimento de um óvulo no ovário. Este óvulo amadurece em função das hormonas que essa menina começa a produzir. Pois a questão eu coloquei exatamente porque depois, nessa idade já é possível detectar-se esse nível de amadurecimento, digamos. É possível. É possível detectar-se porque existem exames muito simples, exames de sangue, que nos podem indiciar se esta menina já está a ovular ou não, se essa menina que começou a menstruar, essa ovulação traduz-se em exames muito simples, como disse, um simples teste de sangue já nos pode dar a ideia de que se essa menina está ou não está a ovular. E a ovulação surge porque o ovo se liberta do ovário. E este óvulo habitualmente é captado pela trompa. Caso haja gravidez, não vai haver ovulação, não vai haver menstruação. Mas se houver gravidez, no resultado dessa ovulação, esta menina não vai mais menstruar.
categoria de associado, é doutorado em Ciências da Educação, especialização em Educação e Desenvolvimento pela Universidade Portuguesa do Porto, é mestre em Sociologia da Educação, tem publicações diversas, onde se destaca Angola, a dimensão ideológica da educação, publicado pela NZIL em 2007, e os discursos sobre a crise de valores, Angola 2016, edição da prestigiada Universidade do Porto, onde se doutorou. Foi diretor-geral do Instituto Superior de Serviço Social e coordena atualmente a Comissão Instaladora de Gestão da Universidade de Luanda, criada em 2020. Professor Laurindo Vieira, muito obrigado por ter vindo hoje ao Cara a Cara. Muito recentemente esteve a participar numa conferência via Zoom sobre o suicídio e também a violação sexual. Afinal, o que é que explica, o que é que encontra na sociedade angolana sobre estes dois fenómenos sociais? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Amílcar Xavier, e procurando uma resposta sobre a questão que me coloca. Normalmente, quando há um índice de problemas sociais, quando uma sociedade começa a atravessar um conjunto de problemas que se transformam em problemas sociais, a causa destes problemas não deve ser encontrada na intersubjetividade das pessoas, ou seja, a causa destes problemas não deve ser encontrada nas relações interpessoais que as pessoas estabelecem entre si. Possivelmente as causas estarão dentro da própria sociedade. Há um paradigma sociológico, alguma explicação sociológica que nos remete para esta questão, dizendo que a estrutura social deve ser analisada porque a causa dos problemas estão na estrutura social. E quando falamos em estrutura social, no âmbito de uma sociologia moderna, nós estamos a falar daquelas instituições que têm um peso fundamental na sociedade. A família, a escola, a igreja, as instituições económicas, os tribunais, a procuradoria, só para citarmos estas. Estas instituições fazem parte da chamada estrutura social. E é esta estrutura social que entra em crise. Por palavras mais simples, podemos dizer que estas instituições não têm capacidade suficiente para moldarem o comportamento das pessoas que cometem este tipo de comportamentos desviantes a nível da sociedade. Daí a razão explicativa e compreensiva para afirmarmos que os problemas devem ser analisados dentro da estrutura social e não apenas na relação que o indivíduo estabelece com o outro. E nós não temos analisado dentro dessa estrutura social que considera e classifica. Não, a academia faz este tipo de análise, mas nós incidimos muito mais, às vezes, na análise do indivíduo. E é evidente que há alguma razão, mas também temos que olhar para a sociedade. Por exemplo, vamos nos centrar na família. Tem-se dito que a família é o núcleo central de qualquer sociedade. E a família é o local do afeto da criança, também se diz. Mas se nós olharmos profundamente para alguns paradigmas no campo da sociologia, até no campo da psicologia, vamos encontrar que em determinados contextos, a família, mais do que o local de afeto da criança, torna-se também um local ou um inferno para a criança. Porque é na família onde a criança é violada, é na família onde a criança tem maus tratos, é na família onde a criança não encontra o afeto. Então nós temos que olhar para estes fenómenos mais do ponto de vista sociológico, para podermos compreender determinadas destas situações. E no contexto angolano, quando nós olhamos para a família, eu realizei em 2016 um trabalho sobre a família angolana, que tipo de família nós temos. E é evidente, foi um trabalho realizado em Luanda e no Bengo, e nós temos várias características sobre a família angolana, como é que ela está. E nós temos, por exemplo, algumas características que nós encontramos. Nós temos famílias que vivem o duplo padrão. Quando falamos de duplo ou triplo padrão, são famílias que têm esse triplo padrão de vida, né? Famílias em que o marido, por exemplo, tem duas esposas. Este é um terreno muito movediço. Eu não quero entrar muito nestas matérias, mas é uma característica das nossas famílias, ou da família. Isto é a realidade hoje. Portanto, é a realidade hoje. Está a perder as famílias monogâmicas, não é? Está a perder, mas o maior problema não é que as famílias tenham este duplo ou triplo padrão. É porque a família é uma unidade. É uma unidade. Ela comporta duas unidades. Uma unidade de sentimento e uma unidade passo o pleonasmo, uma relação de união. A relação de união é aquela que diz que dois indivíduos estão casados
têm filhos. É uma soma matemática, uma expressão matemática, é um binómio, vamos chamar-lhe assim. Esta relação só tem sentido se existir uma outra relação, que é a relação de afeto, que é a relação de sentimento, que nos diz: João e Maria estão casados, gostam um do outro e amam. E amam-se. Quando a relação de sentimento termina, fica a relação de unidade. A relação de unidade não explica nada. Então a questão que se coloca aqui é a seguinte: quando uma pessoa vive um triplo padrão, tem a capacidade de amar as pessoas diferentes da mesma forma, bem, mas eu não quero entrar neste campo porque é movediço, apenas dizer que sempre que alguém estiver neste campo, deve cuidar da prole, deve dar carinho, todos os direitos às crianças, para que não tenhamos no futuro adultos com problemas de natureza social ou natureza psicológica. Mas, professor, mas há um fenómeno que nós não gostamos de estudar e quando, digamos, surgem esses problemas, nós nos remetemos todos ao divã. Não ao divã do Freud, mas remetemos a um divã para observar, digamos, longe ou de perto este fenómeno. Eu falo do suicídio. É um problema grave entre nós? É um problema de saúde pública? Em Angola já é um problema de saúde pública. E veja, quando nós falamos de suicídio, em termos conceptuais, o suicídio é o ato em que o indivíduo é o protagonista da sua própria morte. É ele o produtor e o causador do seu falecimento. E a nível da Organização Mundial da Saúde, nos tem estado a dizer que um número considerável, cerca de 64%, a nível global, de pessoas que se suicidam, têm como principal característica ou como principal problema a nível da saúde mental a depressão. Mas também há outros que não enquadram ou não se enquadram dentro desta problemática da depressão. Há outros problemas. E no contexto angolano, veja que, e nós temos que realizar um estudo para compreendermos que o problema do suicídio começa a agudizar-se no período de 2014 até os nossos dias. Só de 2014, segundo alguns dados estatísticos, só de 2014 a 2019, ou 2019, suicidaram-se em Angola cerca de 2.500 pessoas. Ora, isto é extremamente preocupante. Em 2020, pelo menos já tínhamos, no primeiro semestre, já tínhamos cerca de 60 a 50 suicídios por mês, sendo Luanda a maior praça de suicídios neste contexto, o que por si só é extremamente mau. Então, os estudos no contexto angolano devem situar-se no paradigma da interpretação, as causas. E quando nós olhamos para as causas, para além daquelas do fórum psicológico, do fórum psicopatológico, nós vamos encontrar causas sociais. Por exemplo, o caso do divórcio, relações afetivas mal vividas, também tem levado ao suicídio. Temos também situações ligadas, por exemplo, à chamada